Bom, meus caros, dando continuidade à nossa atividade, só lembrando, teve um colega que comentou agora há pouco, ele criou um hashtag I hate the shit, que pode ser shit ou shit, aí vocês escolham. Mas só para concluirmos a nossa atividade, antes de nós fazermos o custo de produção, que eu havia comentado no último encontro, eu preciso calcular a depreciação. Temos que observar aqui que quando se fala em depreciação, nós temos dois tipos de depreciação. Nós temos a depreciação societária e nós temos a depreciação fiscal. A depreciação societária é aquela que eu defino qual é o tempo de vida útil, ou seja, em quanto tempo eu espero obter um retorno econômico daquele bem. Pode ser em 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, enfim, eu que defino esse tempo de vida útil. E tem a depreciação fiscal, que é aquela que é admitida pelo fisco para efeito de imposto de renda. Lembrando que a base de cálculos das duas são totalmente diferentes. Então, primeiro, vamos falar sobre a depreciação societária. Eu tenho o valor de aquisição, eu considero o tempo de vida útil que eu vou utilizar aquele bem, e aí eu tenho que considerar uma coisa chamada valor residual. O que é o valor residual? É o valor que eu espero obter na venda daquele bem após o fim da vida útil dele. Então, neste caso aqui, estamos estimando que após 6 anos de uso, este equipamento poderá ser vendido por 4.980.000 e assim sucessivamente. Então vocês veem que tem um equipamento que serão 14 anos e assim por diante. Aí como é que eu faço a depreciação anual? É uma coisa bastante simples. Eu vou pegar o valor de aquisição menos o valor residual e calcular a depreciação. Nesse caso, vocês vão estar escondido aqui, eu vou reabrir. É o que nós chamamos de valor depreciável. Possivelmente na planilha de vocês deve estar escondido também, mas se não tiver, basta criar uma coluna chamada valor depreciável. Então o que eu tenho? 16 milhões menos 4 milhões, o valor que eu vou utilizar para a base de cálculo da depreciação é este aqui, 11.620. Tempo de vida útil, 6 anos. Então, depreciação anual, 1.937.000. E assim sucessivamente para todos os itens. Observem que aqui foram separados os itens fábrica, são os equipamentos. Olhando terrenos não tem depreciação. Depois nós temos um outro equipamento que é da administração geral da fábrica. E por último, os móveis, utensílios e veículos da área administrativa. O critério é o mesmo para todos eles. Uma vez feito isso, são estes valores aqui de depreciação anual que serão considerados lá para efeito de resultado. Aqui nesse caso vai ser custo, nesses casos aqui na conta de resultado. Pô, Fred, mas por que interessa para mim a depreciação fiscal? Porque o PIS e COFINS eu só posso me creditar com base na depreciação fiscal. Por isso é que eu necessito da depreciação fiscal. Então, neste exemplo nosso aqui, cada item desse, o fisco diz que máquinas e equipamentos, de forma geral, o tempo de vida útil deles é de 10 anos. Se nós transformarmos isso em taxa de depreciação, se eu dividir 10 anos por 10 anos, 100 anos, 100% por 10 anos, eu vou ter 10% ao ano. Então, só recapitulando. Se eu dividir 100% por 10 anos, eu vou ter uma depreciação de 10% ao ano. E assim sucessivamente. O tempo de vida útil de um edifício, prédios e benfeitorias, eles consideram que é 25 anos. Pô, mas por que a taxa de 4? 100% dividido por 25 anos, eu terei uma depreciação anual de 4%. Aqui vocês observem que a depreciação aqui de veículos
O físico entende que o tempo de vida útil de um veículo é de 5 anos. Então, se eu dividir 100% por 5, eu vou ter uma taxa de depreciação de 20% ao ano. Ok? Uma vez esclarecido essa metodologia, eu vou agora calcular qual é a minha depreciação anual. Então veja que a minha depreciação anual para efeito de fisco, para efeito fiscal, é o valor de aquisição do bem, que é diferente do valor, né, da base de cálculo da depreciação societária, que eu considero o valor depreciável. Então, se nós pegarmos aqui 10% de 16 milhões, 1.660.000. Como esses itens aqui, eles são itens que são utilizados no processo produtivo, sobre essas depreciações eu posso me creditar do PIS e COFINS, evidentemente se eu tivesse optado pelo lucro real. Como nós estamos considerando que a empresa optou pelo lucro real, então eu vou calcular o PIS e COFINS, que, lembrando novamente, é de 9,25%. Ok? Com relação aos equipamentos da administração geral, ele vai entrar em custo, porém eu não tenho direito ao crédito de PIS e COFINS. E os demais itens, né, não tem o que se falar em crédito de PIS e COFINS. Tranquilos? Bom, uma vez feito isso, aberto esse parênteses, vamos agora calcular o custo de produção. Como nós vimos lá na fase inicial, no nosso custo de produção, só para relembrar, eu tenho matérias-primas, que nós já temos os valores, eu tenho as embalagens, eu abri um parêntese agora para vocês, para mostrar o valor da depreciação. Os próximos itens que eu vou calcular é nessa sequência: mão de obra direta, mão de obra indireta e os gastos gerais de fabricação. Tranquilos? Vamos lá? Custo de produção. Se vocês observarem a planilha de vocês, original, evidentemente ela está em branca. Por quê? Porque nós vamos fazer todos os cálculos nesse caso aqui. Então, qual foi as informações? Eu não disse quanto é que eu vou gastar de mão de obra. Eu disse, as informações que foram dadas para vocês, era a produtividade. Ou seja, voltando para a nossa planilha já pré-preenchida, eu disse o seguinte, todas essas informações estão lá em dados. Eu disse que para produzir, eu produzo 3.500 unidades por hora. Ou seja, no meu processo de fabricação, são 3.500 unidades por hora, 3.500 e assim sucessivamente. Na seção de montagem, eu produzo 1.900 unidades por hora, 1.900, 1.850 e assim sucessivamente para cada ano. O que eu preciso fazer? Ora, se eu produzo 3.500 por hora, eu agora preciso encontrar quantas horas eu vou gastar no ano. Então é um cálculo muito simples. Eu vou pegar as produções em quantidades, lembrando que aqui, como eu estou falando em unidade, eu transformo a minha produção em unidades. Então, se vocês pegarem lá a produção do mês, do ano, que era 41.083 milhões, está aqui, 41.083 milhões. Okay? Lá estava 41.083 milheiros e aqui está milhões. Então, eu pego todas as minhas produções por ano e aí eu faço um cálculo muito simples. Ora, se eu vou produzir 41.083.000 no ano e eu produzo 3.500 por hora, quantas horas eu vou gastar? Então, aqui. Eu faço a divisão, as unidades produzidas no total, dividido pela produtividade hora. Então, 41.083 dividido por 3.500, eu vou gastar no ano 11.738 horas. A mesma coisa para a montagem. 41.083 dividido por 1.900. Então eu vou gastar na montagem 21.000 horas. Então já tem as quantidades de horas e eu forneci para vocês qual é o valor da hora. Fabricação R$15, montagem R$20. Vou transformar agora essa mão de obra em reais. Então,
total de horas gastas no ano, vezes o valor da hora. 11.738 vezes 15, 21.622 vezes 20, 472 mil. Então, neste caso aqui, eu tenho o valor da mão de obra sem encargos sociais. Qual é o próximo passo? Calcular os encargos sociais. Nesse exemplo nosso, vamos supor que os encargos sociais, considerando, né, a CPP, mais terceiros, mais o RAT e SAT, 28,8%. FGTS, 8%. Aqui eu posso fazer o cálculo global. Valor total da mão de obra direta vezes o percentual do INSS. Valor total da mão de obra direta vezes o total do FGTS. Uma vez feito isso, aqui nós chamamos encargos. Fora os encargos, eu tenho as provisões. Provisões de férias e 13º. Nas provisões de férias, lembrando que é 1/12 mais 1/3. Se nós fizermos o cálculo, se eu calcular 1/12 vai dar 8,33. Se eu calcular 1/3 de 8,33, vai dar 2,777. Então, o somatório dos dois dá 11,11. Então, só recapitulando. Provisão de férias, 1/12. Se eu dividir 1 dividido por 12, ou seja, se eu pegar 1 dividido por 12, eu vou ter 8,33. Esse 8,33 eu vou calcular 1/3. 8,33 dividido por 3 vai dar 2,777, uma dízima periódica. Somando os dois, dá 11,11. Tá? Quem quiser fazer o cálculo para ver se está certo, fique à vontade. Então eu vou ter a provisão de férias, lembrando que é sobre o valor total, então, 608 vezes 11,11, este é o valor da provisão de férias. Provisão de 13º, como é 1/12 só, então é 8,33. 8,33. Né? Então seria aqui 608 vezes 8,33. Encargos sociais. A mesma coisa. Só que encargos sociais é sobre a provisão de férias. Então eu vou pegar 67 vezes o somatório de 28 mais 8%. 13º. Vou pegar a provisão de 13º vezes a soma dos encargos sociais, 28 mais 8. E assim sucessivamente. Okay? Fazendo esse cálculo para a mão de obra direta, eu tenho o total da mão de obra direta, que é o quê? O somatório da mão de obra direta efetiva, 608, mais os encargos sociais e mais as provisões. Ok? Uma vez feito isso, eu vou fazer agora a mesma coisa para a MOI e MOD. Qual é a diferença dos dois? Que na MOI eu disse quanto eram os salários de cada um deles. Então, pegando os salários, vocês vão fazer os mesmos cálculos de INSS, FGTS, provisões de férias e 13º e assim sucessivamente. E aí eu vou ter o total da mão de obra direta. Tranquilos? Uma vez feito isso, agora vou calcular os gastos gerais de fabricação. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu tenho que fazer o crédito dos tributos. Energia elétrica. Quando eu dei os dados para vocês de energia elétrica, eu disse que esse aqui seriam os valores. Desse montante, né, eu disse que 28% era utilizada na administração. Né? Só lembrando, toda vez que você fizer alocação de gasto de energia para o setor de administrativo, você tem que ter um laudo que diga quanto efetivamente você gasta de energia elétrica no setor administrativo. Por que isso? Porque sobre a energia elétrica que vai para o setor de produção, eu posso me creditar do ICMS e posso me creditar do PIS e COFINS.
Então você tem que ter um laudo que diga quanto é que você gasta. Se você tiver relógios separados, excelente, né? Fica muito mais fácil. Mas se não tiver, você tem que ter um laudo no engenheiro que ateste quanto é o valor de energia que você consome na área administrativa. Tá? Uma vez feito isso, né, eu separei aqui energia elétrica da administração e energia elétrica da fábrica. Então, eu vou me creditar do ICMS sobre a energia elétrica da fábrica, 25%, embora na conta de energia elétrica virar 25% sobre o valor total, mas eu só posso me creditar sobre o valor que vai ser alocado na produção. E a mesma coisa para o PIS e COFINS. Eu só posso me creditar do valor do ICMS, do PIS e COFINS, sobre a energia alocada na produção. Aqui atente bastante, energia elétrica da fábrica. O que é? É o valor da energia elétrica da fábrica menos os tributos. Né? Nada de somar com a energia elétrica da administração. Aqui foi só um informativo para vocês depois alocarem esse gasto aqui lá na administração. O outro item que foi dado para vocês são os materiais diretos. No caso, materiais diretos, eu posso me creditar também do ICMS. Então, neste caso, a origem é São Paulo. Neste caso aqui, ele está vindo com 7%, ou seja, é um produto nacional. E eu posso me creditar do PIS e COFINS 9,25%. Então, quanto é que vai ser alocado em custo? O valor de aquisição, menos ICMS, menos PIS e COFINS, é o valor dos gastos materiais diretos. Materiais indiretos, aqui já muda um pouquinho. Por quê? Porque no materiais indiretos eu não tenho direito a acreditar do ICMS. Eu só posso me acreditar do PIS e COFINS. Então vamos lá. Eu tenho dois itens, materiais indiretos vindo de São Paulo e materiais indiretos comprados em Pernambuco. Sobre os materiais indiretos comprados em São Paulo, eu tenho ainda um diferencial de alíquota que eu vou pagar na fronteira, o famigerado ICMS fronteira. Então vamos lá. De qualquer maneira, primeiro vamos calcular o PIS e COFINS dessas aquisições. Então, como eu posso me creditar do PIS e COFINS, tanto faz sendo São Paulo ou Pernambuco, eu vou me creditar de 9,25 sobre a compra dos dois. Okay? Diferencial de alíquota. Como é que eu faço esse cálculo? Logo abaixo vocês vão ver a fórmula de cálculo. Primeiro passo. Deste valor aqui, 313, eu vou tirar o ICMS que está embutido ali. Então, eu vou calcular 7% de 313, o valor da mercadoria sem ICMS vai ser 291. Okay? Se você pegar 7% de 313 e depois diminuir de 313, o valor a ser encontrado vai ser 291. Segundo passo, eu agora vou embutir o ICMS de Pernambuco, que é 18%. Eu vou pegar 291 e dividir por 0,82. Deixa eu aumentar um pouquinho. R$291, que é o valor da aquisição sem o ICMS, dividido por 0,82. O que é o 0,82? 1 menos os 18%. Ok? Aqui, quem esteve presente na primeira aula, né, deve ter se lembrado que eu comentei que o valor, se eventualmente tivesse IPI, o valor, a base de cálculo do ICMS deveria ser exatamente o valor da mercadoria mais o IPI. Por que isso? Porque senão, se ele não fizesse isso, eu estaria diminuindo menos ICMS aqui, aumentaria a minha base de cálculo do DIFAL. Então, uma vez encontrado o DIFAL, 39 mil, eu vou transcrever para cá. Uma vez feito isso, eu vou ter agora o meu gastos com materiais direto. Aí é uma soma algébrica de todos os 4 itens. Vou para o outro item, 534, outros gastos. Da mesma forma, posso me creditar do PIS e COFINS. Então, 475. Todas essas informações aqui, elas foram dadas lá na planilha dados. 475, 9,25 de PIS e COFINS,
eu vou ter o custo de produção 431. Esse aqui, total do desembolso, era só para efeito de fluxo de caixa, que é todos os gastos que eu estou comprando. 475, mais 380, mais 39, mais 313, mais 522 e mais os 950. Ok? Uma vez feito isso, vamos para a última parte, que são a depreciação. A depreciação nós calculamos aqui. Esta aqui é a depreciação contábil, societária, 3.060. Okay. A da parte do industrial, 4.250. Okay. E a parte do cálculo do PIS e COFINS, 346, que é sobre o valor da depreciação fiscal. Então, esse aqui é o meu gasto com depreciação que vai estar entrando em custo. Uma vez feito isso, ou seja, eu já apurei todos os meus demais gastos com produção. Eu vou voltar agora para aquela planilha lá do estoque e vou transcrever todas as informações para cá. De que maneira? Gasto com matérias-primas. Nós fizemos aqui o resumo total do gasto com matéria-prima. Gasto com embalagem. Nós fizemos o resumo aqui. Lembrando que nós estamos na planilha 2, estoque, aquele item 2.4. Mão de obra direta. Nós fizemos o cálculo. Lá em custo de produção, é o total gasto. Mão de obra indireta também está em custo de produção. E aqui todos os demais. Esse aqui é um total, somatório. E aqui todos os itens. Energia elétrica, 449. Aqui, 449, energia elétrica. Materiais indiretos, 437. Materiais indiretos, 437. De novo. Materiais indiretos, 668 aqui. 668 aqui. Próximo item, outros gastos. 431. 431. E por último, a depreciação, 2756. Aqui, depreciação, 2756. Após concluirmos, né, esta apuração de custos, aqui, nós ainda temos uma etapa para apurar agora o custo de produção. Aliás, para apurar o custo dos produtos vendidos. Esse aqui é o custo de produção. Nesse custo de produção, eu vou depois agora fazer a movimentação de estoques.